Então, ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para o lado desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra, remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro, a ti suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente procedemos, e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para o lado da sua terra, que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido, lembra-te das misericórdias de Davi teu servo. Segundo Crônicas, capítulo 7. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000, e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto e a oferta de alimentos e a gordura. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. E no dia 8º, realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo,
pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: Não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: Por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: Porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Segundo Crônicas, capítulo 8. E sucedeu ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate-Zobá e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto, e todas as cidades de provisões que edificou em Amate. Edificou também a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate, e todas as cidades de provisões que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto, conforme ao seu desejo, Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, que não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até ao dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e capitães dos seus carros e cavaleiros. Destes, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250, que presidiam sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: Minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico, e isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, 3 vezes no ano, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. Também conforme a ordem de Davi seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para seus ministérios, como também as dos levitas acerca dos seus cargos,
para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus, e não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor, até se acabar, e assim se concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber, e a Elote, à praia do mar, na terra de Edom, e enviou-lhe Irão por meio de seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Segundo Crônicas, capítulo 9. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: Era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras, até que vim, e meus olhos ouviram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei, para o Senhor teu Deus, porque teu Deus ama Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E da madeira de algumins, o rei fez balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou, e foi para a sua terra, ela e os seus servos. E o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês destinou 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 siclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus, e um estrado de ouro que eram ligados ao trono, e encostos de ambos os lados no lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos encostos.